Se ouvir a mãe chamando, fuja, a fantasma que sequestra crianças nas águas do Brasil. Era uma vez uma cidade esquecida pelo tempo, onde a névoa dançava pelo ar e os sussurros das histórias não contadas ecoavam pelas ruas de paralelepípedos. Em meio à beleza bucólica havia uma sombra. A lenda de uma fantasma que se dizia se esconder nas águas do rio fazia com que as crianças fugissem ao ouvir um chamado familiar. Se ouvir a mãe chamando fuja, eram as instruções passadas de pai para filho, como um mantra de proteção contra o que residia nas profundezas. A cidade, com suas tragédias envoltas em mistério, moldava a vida de Ana, uma terapeuta que sempre acreditou que poderia ajudar as pessoas a lidar com suas dores. Ana tinha um dom. Suas palavras eram como um bálsamo em meio ao tormento, mas mesmo com toda sua empatia, algo a inquietava. O peso da história de sua juventude a acompanhava. Há anos um amor perdido a assombrava, um eco de risos e promessas que nunca se cumpriram. Quando Clara, uma nova paciente, entrou em seu consultório, a atmosfera mudaria para sempre. Ela era a imagem viva do seu passado. Clara não sabia, mas era filha daquele amor que Ana ainda carregava no coração. O desenrolar da terapia não seria apenas sobre ajudar uma jovem em crise, mas sobre redescobrir sombras que Ana houvera enterrado. Clara falava baixinho, como se cada palavra a espremesse entre inseguranças e segredos. Desde que descobriu a verdade sobre sua origem, seu mundo desabou. A cidade a deixou à deriva, as mesmas histórias de horror ressoando em seus ouvidos. — Você já ouviu sobre a mãe que se transforma em fantasma? Perguntou Clara em um sussurro. Ana sentiu um aperto no peito. Como era possível que nesta cidade cheia de mistérios uma nova tragédia surgisse tão próximo de si? Acho que não é só uma lenda, continuou Clara, a voz tremendo, algumas crianças têm desaparecido. O olhar de Ana se aprofundou na jovem. O sentimento de urgência crescia. O que havia acontecido com essas crianças? A resistência da comunidade em lidar com o passado transformava-se em um imenso obstáculo. Os moradores preferiam viver em negação a confrontar as verdades que a cidade carregava. Ana e Clara eram vistas como interlúdios em uma batalha sem fim. À medida que a confiança entre as duas crescia, segredos eram descobertos, e o nó na garganta de Ana se tornava cada vez mais difícil de desfazer. Então, uma noite, enquanto Ana preparava-se para dormir, o telefone tocou. A voz que veio do outro lado era um eco familiar. — Ajuda! Implorou uma mulher chorando. Era Clara. O terror invadiu o espaço silencioso. Ana sentiu o coração disparar, seus pensamentos se atropelando. A lenda não era apenas uma história, parecia ganhar vida. O que acontecerá a seguir? A congregação de fantasmas do passado ameaçava não só a cidade, mas a relação recém-formada entre Ana e Clara. Quem tem o controle agora? Pensou Ana angustiada. Ela sabia que teria que fazer uma escolha. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone ainda zumbia na cabeça de Ana. A voz de Clara, tomada pelo medo, reverberava como um eco insuportável. Com mãos trêmulas, ela segurou o aparelho, as palavras da menina atravessando sua mente. Ajuda! O coração dela disparou. O que poderia ter acontecido? Ana lançou-se para fora do quarto, as paredes parecendo se fechar ao seu redor. Ao chegar ao rio, a lua prateada refletia a superfície da água, criando sombras dançantes. Clara, ela gritou, a voz se perdendo na brisa noturna. O silêncio era ensurdecedor, o medo a puxava, mas a determinação a impelia. Nada pode ser mais assustador que ficar parada, pensou, e então, ao olhar para o rio, algo se agitou nas águas, uma onda, um movimento. Foi como se a própria água estivesse viva. Clara, Ana gritou de novo, desesperada. Ela viu uma figura na margem, uma silhueta emergindo do rio. Seu coração parou por um instante. Era Clara, mas algo estava errado. O olhar da menina era vazio, distante. Ana se aproximou devagar, a garganta seca, cada passo pesado. Mas ao chegar mais perto, algo a paralisou. A expressão de Clara não era de um simples desespero. Era de um reconhecimento profundo, quase familiar. Ana, a voz dela soou, mas tinha um tom diferente, como se cada sílaba estivesse imbuída de algo mais. Clara não estava sozinha. À sua volta, uma neblina espessa começou a se formar e entre os vapores outras figuras foram se solidificando. Crianças com olhares tristes, mas ao mesmo tempo vindos de um lugar que Ana não podia compreender. —
Você precisa ouvi-los. Eles precisam de nós, disse Clara, mas algo nos olhos dela fez Ana hesitar. Não era apenas desespero, era uma conexão, uma lembrança, a imagem do passado que Ana tentava esconder. As crianças pareciam receber a energia de Clara, como se a conexão delas não fosse apenas uma questão de salvação, mas de algo muito mais profundo. A mãe não é o único espectro aqui, sussurrou Clara, seus olhos brilhando na escuridão. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A lenda começava a se desdobrar diante dela. O que havia de verdade no que todos sussurravam sobre o rio? Qual a verdadeira origem daquela figura fantasmagórica que assombrava os sonhos da cidade? A mente de Ana começou a girar. Ela se lembrou de antigas histórias contadas por sua avó sobre as mães que, em desespero, jogaram suas crianças na água, um feito que as condenara à eternidade. E se Clara. O peso da revelação quase a derrubou. De repente, um grito repentino cortou o ar, um grito que não era de Clara. Era a voz de outra mulher. Não. Não levem ela, uma figura emergiu das sombras. Era a mãe de Clara, descabelada, os olhos cheios de pânico, como se tenha corrido até ali sem parar. O que está acontecendo? Ela gritou, olhando para Ana e Clara com uma mistura de terror e confusão. O que você fez com minha filha? Ana duvidou de seus próprios olhos. O rosto da mulher era familiar e uma torrente de lembranças inundou sua mente. O amor perdido que a atormentava e o que se revelava agora. Clara não era apenas uma filha perdida, mas a interseção de segredos e mentiras que moldaram uma vida. Mãe. A voz de Clara era um sussurro trêmulo e o mundo ao redor começou a girar. Ana olhou para as águas, para a mulher que ali estava, e em um instante que parecia congelar o tempo, tudo mudou. As crianças começaram a se agitar, o rio parecia chamar, e a verdade estava mais perto do que ela jamais imaginou. O que isso significava, porque aquelas memórias estavam emergindo agora e Clara. Clara era a chave para algo maior, mais profundo do que a própria lenda. Essa noite, tudo o que Ana acreditava conhecer estava prestes a se desmanchar. Quem sou eu realmente? Pensou com o medo e a urgência tomando conta. Afinal, era possível que o fantasma que se escondia nas águas fosse mais familiar do que todos pensavam. As palavras de Clara ecoavam na mente de Ana, mas a confusão era quase insuportável. O olhar distante da menina mexia com suas emoções e antes que pudesse processar tudo, algo mudou. Uma onda de frio cortou o ar, fazendo até mesmo a brisa noturna parecer mais pesada. As crianças a rodeavam, mas agora, cada vez mais, suas expressões pareciam famintas. Não. Não levem ela. A voz da mãe de Clara cortou o ar como uma feca. Ana viu a mulher avançar, desesperada, como se estivesse lutando contra a correnteza. A silhueta dela ficava mais nítida, mais aterradora. Algo no rosto dela a inquietava, como se um labirinto de emoções se desenrolasse por trás dos olhos aterrados. Então tudo aconteceu muito rápido. Clara começou a gritar, uma mistura de pânico e determinação. Mãe, não pare. Não se aproxime. Era um desespero palpável, como se a própria água estivesse sussurrando promessas de um futuro sombrio. Ana sentiu um nó se formar na garganta, enquanto uma nova onda de tristeza tomava conta de Clara. O que estava acontecendo ali? Subitamente, sem aviso, a superfície do rio começou a borbulhar, como se algo estivesse prestes a emergir. Um movimento violento das águas fez Ana recuar, o coração disparado. E a situação se agravou. Uma figura surgiu, não era Clara, mas uma versão distorcida da imagem que Ana carregava em sua mente. Era uma mulher, a mesma que usava um vestido esvoaçante nas memórias de Ana. A mãe de Clara, mas não era apenas um rosto familiar. Havia algo a mais, um brilho sombrio nos olhos que paralisava. O que você está fazendo aqui? Ana gritou, sem saber se falava com a mãe de Clara ou com suas próprias memórias. O olhar da mulher cravava uma fissura profunda na mente de Ana. Lembrou-se de momentos esquecidos, de um amor que não conhecia, mas que agora ameaçava consumir tudo. Ela é apenas uma criança. A mãe de Clara uivou como se estivesse em transe. A mesma que você deixou para trás. Você é a razão pela qual todas essas crianças desejam voltar. É você quem as atrai. O mundo em volta de Ana parecia desmoronar. O que isso significava? As palavras ressoavam de uma forma que a fazia tremer. Clara girou a cabeça, olhando para Ana, um brilho de compreensão e culpa refletia em seu olhar. Ana. Você sabia, não sabia? A pergunta não era um questionamento, mas uma revelação que rasgou o ar com um peso insuportável. Ana sentiu a cabeça girar, confusa. A verdade que estava enterrada há anos começou a sair à superfície. O que ela havia escolhido esconder, o amor proibido, a criança que nunca teve, a conexão com a morte que pairava sobre a cidade. Tudo isso agora a cercava como um lobo faminto. Um grito ecoou, não de Clara, mas de outra criança perdida e sem esperança. Não, não deixem que ela te leve também. A voz era de uma menina que Ana reconhecia ao mesmo tempo que não conseguia entender.
As lágrimas brotavam dos olhos de Clara e o rio começava a se agitar de novo com uma força impressionante. Você precisa decidir. Clara implorou, as palavras quase arrastadas por um vento que parecia cantar verdades obscuras. Ana se viu cercada por rostos de crianças. Eram seus olhares suplicantes que a puxavam e, ao mesmo tempo, um vácuo se abria em seu peito. O destino de Clara poderia muito bem ser o seu, e ela estava agora no meio de um redemoinho de decisões desesperadas. A lenda tinha vida, e com uma única escolha, Ana poderia muito bem ser a chave ou a condenação. O peso de todo o passado desabou sobre ela, e a pergunta que ecoava não era mais se o fantasma a conhecia, mas sim, quem era ela realmente? Quem sou eu agora? Sussurrou, sem saber ao certo para quem estava fazendo essa pergunta. A lua cheia iluminava a cena, mas a escuridão dentro dela crescia cada vez mais, e a água continuava a chamar. As palavras de Clara ecoavam na mente de Ana, mas a confusão era quase insuportável. O olhar distante da menina mexia com suas emoções, e antes que pudesse processar tudo, um estrondo ressoou ao longe. A superfície do rio começou a ondular violentamente, e uma voz inconfundível cortou o ar, vibrando com poder e ressentimento. Saia daí, Ana, você não sabe o que está fazendo. A mulher emergiu das águas, sua silhueta se contorcendo em uma mistura grotesca de força e desespero. Era a mãe de Clara, mas não apenas isso. Era a mãe que Ana conhecia de suas lembranças mais profundas, daquela que a assombrava com promessas não cumpridas e amores perdidos. Porque você voltou. Ana gritou, sem saber se estava se dirigindo à mulher ou às sombras de seu passado. A certeza de que essa mãe era a fonte de toda a dor arrasadora na cidade a despedaçava. Nesse instante, tudo tomou um rumo imprevisível. Ela não pode ficar aqui. Você não pode deixá-la se perder entre eles, Ana. A voz era de Clara agora, mas soava diferente, como se a menina estivesse sendo puxada para um abismo de conhecimento. Algo estava mudando e Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma onda de água gelada se agitou, jogando Ana para trás. O rio estava vivo e o que emergia dele não era só um fantasma, era a incessante repetição do erro passado. Você não é quem você pensa que é, a mulher gritou e a verdade tagarelou em meio à neblina. Ana, você esconde algo dentro de si, algo que pode mudar tudo. O grito reverberou como um trovão, refletindo nas ondas. As crianças se agitaram ao redor, como se sentissem a tensão crescente. O olhar de Clara se distorceu em uma confusão de reconhecimento e medo. Eu não sei o que está acontecendo. Ana balbuciou, a sensação de estar presa entre realidades a dominava. Então a mãe de Clara apontou para ela com dedos trêmulos. Você é a razão para todos esses desaparecimentos. Você trouxe a tragédia para a nossa cidade. Você é a filha que deveria ter morrido. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. O silêncio imediatamente tomou conta. Cada coração na margem do rio parou. Ana ficou paralisada, o mundo desabando ao seu redor. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Ela era a criança que tinha desaparecido, a razão pela qual tantos passaram por dor e sofrimento. O peso de lembranças esquecidas invadiu sua mente como um vendaval. Os gritos da mãe, as promessas quebradas, a história familiar que nunca foi contada. O que ela achava que conhecia sobre si mesma agora se dissolvia como um nevoeiro ao amanhecer. Clara, em um momento de clareza, disse: Ana, você não é só uma terapeuta, você é parte dessa história, você está ligada a essas águas. A verdade é que você sempre esteve. O desespero nos olhos da menina era palpável, e foi nesse instante que Ana percebeu que Clara não apenas a reconhecia, mas que a entendia, como se também carregasse as dores de uma ancestralidade perdida. Assim, a mulher emergiu completamente do rio, suas roupas agora encharcadas, umas sombras imensas se formando atrás dela, como uma miríade de almas presas. Você precisa escolher, Ana. Sua conexão pode salvar, mas também pode destruir. A água reluziu numa cor negra, reflexos de lembranças e segredos de toda uma cidade. Ana respirou fundo, o que tudo isso significava. Como ela poderia ser a chave para libertar ou prender? Uma escolha, uma decisão que poderia mudar não apenas o destino dela, mas o de todas aquelas crianças. O espírito da cidade ameaçava engoli-la num vórtice sem fim. Quem sou eu realmente? Sussurrou Ana novamente, seu coração disparado, a incerteza tomando conta. Clara a encarava, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo. A sua escolha define nosso futuro, e o que você esconder a partir de agora pode mudar tudo. As sombras do rio se agitaram e Ana soube que o próximo movimento poderia ser o mais devastador de todos. Ana estava no meio de uma tempestade de emoções. O peso da revelação a esmagava. A mãe de Clara, emergindo das águas, era o rosto que ela temia e amava ao mesmo tempo.
A confusão aumentava a cada palavra que saía da boca da mulher. Mas então, no meio de toda aquela agitação, algo inesperado aconteceu. De repente, as águas do rio começaram a borbulhar novamente, como se um novo mistério estivesse prestes a se revelar. As crianças, com olhares ansiosos, giraram em torno de Ana, enquanto o vento soprava forte, trazendo uma sensação de urgência que a fez tremer. Clara, ainda petrificada, olhou para a mãe, depois para Ana, como se estivesse tentando conectar todos os pontos. Eles não podem ficar aqui mais tempo, a mãe de Clara gritou, mas sua voz estava cada vez mais distante, quase como um eco de algo perdido. Você não compreende, Ana? O que está em jogo é maior do que qualquer um de nós. Antes que Ana pudesse responder, um clarão ofuscante iluminou as águas. Uma onda não natural se ergueu e a neblina espessa que rodeava o rio ficou ainda mais densa. Ana teve a sensação de que algo estava prestes a romper a superfície, algo que deveria ficar escondido. E com um movimento rápido, uma figura emergiu do vórtice. Não era somente a mãe de Clara, mas o reflexo de todas as mulheres daquela linhagem seca pela dor. A cada grito, a cada desespero, a presença foi se tornando mais poderosa, mais real. O coração de Ana disparava e uma onda de reconhecimento a invadiu. Você nunca deveria ter fugido. A voz da mulher agora soava como um rugido, ecoando no vazio do silêncio. O rio, que antes parecia distante e ameaçador, agora pulsava com uma energia intensa. Ana compreendeu que não se tratava apenas de lendas. Era um chamado ancestral, um grito de todas aquelas que haviam perdido a vida lutando para salvar seus filhos de um destino sombrio. Não a leve de volta, Clara gritou desesperada. Ela parecia entender o que estava prestes a acontecer e seu desespero tocou Ana profundamente. Mas naquele momento uma onda de clareza a invadiu. As palavras da mãe de Clara a cutucaram, como se fosse uma revelação esperando para ser exposta. E antes que qualquer um pudesse reagir, um clarão iluminou o rio. Ana viu as figuras das crianças, agora não mais como espectros, mas como almas angustiadas em busca de redenção. Elas a observavam, seus olhos refletindo uma mistura de esperança e desespero. Ana, você faz parte disso? Uma das meninas gritou e seu eco reverberou nas profundezas do rio. Ana sentiu um ladrão de ar nos pulmões. As ligações estavam se formando como um quebra-cabeça sendo montado. A conexão, que bruxas são essas crianças? O que elas têm a ver com tudo isso? E então, em um momento de desespero, Clara, ofegante, apontou para a água. Você não entende, Ana. Você é a mãe que eles nunca tiveram. O mundo ao redor congelou. Clara não era apenas a filha perdida, ela era a portadora de toda a dor, toda a culpa que Ana se recusava a aceitar. A verdade ficou à vista, pesada e indesejada. Ana não apenas tinha abandonado essa cidade, ela também tinha abandonado parte de si mesma, parte de um legado que nunca resolveu. Não pode ser, Ana gritou, mas seu coração dizia que era verdade. A ligação com o passado estava se desdobrando e a revelação dançava diante dela como uma miragem. O rio começou a girar, puxando tudo em sua voragem. O olhar da mãe de Clara se transformou em algo indescritível, uma mistura de dor e esperança. Você precisa decidir. Quem você realmente é? Uma pergunta que ecoou na mente de Ana. Naquele momento, a verdade mais escondida se apresentou como um fantasma. E a escolha que Ana estava prestes a fazer poderia não apenas libertar Clara, mas poderia também selar o destino de todas as crianças perdidas, bem como o seu próprio. Isso não pode ser o fim, pensou Ana com o coração em conflito, enquanto a tempestade no rio se intensificava. O que faria, e se a resposta estivesse em entender não só a lenda, mas quem ela era realmente? Com a água agora ameaçando engolir tudo e todos, Ana teve certeza de que não havia mais como voltar atrás. O futuro estava prestes a ser escrito, mas como? As ondas rugiam e o chamado do passado era mais forte do que nunca. Ana estava cercada por uma tempestade de sentimentos. A água do rio se retorcia como se tivesse vida própria, enquanto perguntas se aglomeravam em sua mente. Quem sou eu realmente? A revelação não saía de sua cabeça. O olhar da mãe de Clara era um misto de desespero e determinação. Ela estava ali para proteger a filha, mas também trazia um aviso sombrio. As crianças ao redor começaram a sussurrar, suas vozes em uníssono parecendo emanar da própria água. Descida, Ana, descida! O chamado ressoava e Ana sentiu suas pernas tremendo. O medo e a urgência se entrelaçavam em um nó apertado em seu peito. Ela precisava entender o que estava acontecendo ou Clara poderia ser perdida para sempre. Mas então, das profundezas do rio, uma onda se precipitou. Ana estendeu a mão, mas foi tarde demais. A superfície da água explodiu em spray e do centro do vórtice uma figura emergiu. Não era um espírito perdido, mas a sombra de um homem. O cabelo molhado caía sobre seu rosto pálido e seus olhos brilhavam com uma luz perturbadora.
Ana imediatamente reconheceu aquele rosto. Era Daniel, o homem que ela pensou ter deixado para trás. Daniel, o que você está fazendo aqui? Ana gritou, a incredulidade escorrendo pela sua voz. Mas a expressão dele não era a que ela lembrava. O olhar estava cheio de fome e necessidade. Eu vim buscar você, Ana. Você sabe que não pode escapar do que você é, do que somos. O rio pareceu se agitar ainda mais, quase como se a água tivesse olhos e ouvidos. Todos os fantasmas ao redor se calaram e até mesmo a mãe de Clara ficou paralisada, um misto de choque e compreensão se formando em seu rosto. Ana sentiu o chão tremer sob ela. O que isso significava? O peso da história que a cidade carregava se tornava cada vez mais claro e ao mesmo tempo mais confuso. Não, você não pode ficar. Clara gritou, sua voz cheia de pavor. Ele é parte da lenda, ele é o que as mães temem, mas a voz de Clara parecia perder força, como se uma sombra estivesse a engolindo. Ana olhou para Clara, para a mãe dela, e em um estalo percebeu que todos ali estavam conectados de alguma forma. Clara era mais do que sua paciente. Ela era parte do legado que Ana tentava escapar. Eles não podem ter você, Clara! Ana gritou, sua determinação voltando, mas Daniel deu um passo à frente, como se a água estivesse a protegê-lo. Não somos inimigos, Ana, somos aliados. Você só precisa entender, você nunca esteve fora dessa história. Então, em um movimento brusco, o rio se agitou violentamente e Daniel avançou mais perto, sua mão estendida em direção a Ana. Junte-se a mim, libere-se das correntes do passado, apenas juntos podemos quebrar o ciclo. Mas, nesse momento, uma onda de luz surgiu do fundo do rio. Clara começou a gritar, uma mistura de terror e dor. Mãe, não me leve de volta. O vórtice não parecia estar focado em Daniel, mas em Clara. Era como se o próprio rio estivesse consumindo suas memórias, puxando-a com uma força implacável. Ana sentiu tudo ao seu redor desmoronar. O passado, o presente, as sombras, tudo se misturava até perder o sentido, e num ato de desespero decidiu. Com um grito feroz, ela pulou à frente, ligados a Clara e Daniel, suas mãos se entrelaçando, mas nesse instante um grito sarcástico ecoou pelo ar. Burra! Você não pode salvar o que já foi perdido. Uma figura encapuzada surgiu nas margens do rio. Era alguém que Ana reconhecia, alguém que não esperava ver novamente. Era a primeira paciente dela a que ela não conseguiu salvar. Você esqueceu de mim, Ana. Esqueceu do que você é. O mundo de Ana desabou. A revelação a golpeou como um raio. Todos estavam conectados. As crianças, Daniel, Clara e até mesmo o eco do passado que sempre esteve ali observando. Uma verdade devastadora se escondia sob a superfície, e Ana percebeu que a história estava prestes a mudar para sempre, mas não da maneira que ela imaginava. Você não pode escapar do que você é, Ana. A voz ecoou em sua mente e o rio rugiu como uma besta ancestral, exigindo o pagamento pela verdade que sempre esteve escondida nas águas. E assim, enquanto a tempestade de emoções intensificava, Ana se deu conta de que a única escolha que tinha seria confrontar a própria essência, mas a que custo? O passado não apenas a cercava, mas a envolvia e a linha entre salvamento e condenação desaparecia. O vórtice estava se formando e, no meio da confusão, Ana teve uma escolha a fazer, mas qual seria? Ana estava cercada por uma tempestade de sentimentos. O rio rugia, a água borbulhava ao seu redor e as vozes chamavam. Quem sou eu realmente? A revelação não saía de sua cabeça. A mãe de Clara a encarava, um misto de desespero e determinação. A parte mais obscura dela queria fugir, mas não havia como escapar. O momento chegou. Então uma onda monumental se ergueu, como se o próprio rio estivesse decidido a engolir tudo. Daniel, a imagem de alguém que deveria ter estado morto, estendeu a mão, mas não era apenas um gesto de amor. Havia algo sombrio naquele toque. Junte-se a mim e seremos mais fortes, começou ele, sua voz sinistra entrelaçada com o rugido da água, mas Clara gritou com um pavor que ecoou pela noite. Ana. Ele não é quem você pensa. Ele está manipulando você. O grito de Clara atravessou o coração de Ana como uma faca. A conexão entre eles parecia estar cheia de segredos e o pânico tomou conta. O eco do passado a envolvia, memórias dos risos, das promessas, mas agora tudo claudicava sob o peso da realidade. Então, do nada, uma sombra mais profunda se formou, como uma mancha escura se espalhando na água. Outra figura surgiu da tempestade. Era uma menina com cabelos desgrenhados e olhos desesperados. Ela olhou diretamente para Ana, um misto de tristeza e um pedido silencioso. Não confie nele, Ana. Ele é a razão pela qual estamos presos aqui. A criança parecia conhecê-la e o coração de Ana disparou. A revelação hitou como um raio. Ela não estava apenas conectada ao rio, mas a uma história que nunca soube que carregava. O olhar da criança refletia uma verdade devastadora. Ana percebeu que essa menina não era apenas uma vítima, mas alguém ligado a ela de uma maneira que desafia a lógica.
Daniel, percebendo que havia perdido a vantagem, avançou. Você não entende. Ele é o que todas as mães temem. A voz dele estava preenchida de uma intensidade e uma raiva incontroláveis. O que ele queria? Ana olhou para Clara e a mãe dela, agora pálidas, como se percebessem algo que ela não conseguia ver. Era como se o mundo estivesse girando mais rápido, os segredos que guardavam obscurecendo a verdade. O que você fez? Ana perguntou, olhando para o passado que estava emergindo como uma monstruosidade diante dela. E então Clara, com lágrimas nos olhos, se virou. Ana, a média que você tem, ela não é só para ajudar você. Você é a peça que faltava, não só para nós, mas para a cidade inteira. Aquela afirmação a abalou e uma dor profunda invadiu seu ser. O que isso realmente significava? Antes que Ana pudesse processar, a menina na água gritou: você é a razão pela qual tantas crianças desapareceram. Você é uma parte da lenda, Ana. O choque é palpável. A frieza da verdade fez o coração dela parar. Aquela criança, aquele espírito perdido, se parecia com uma miniatura dela. Não, não pode ser. As palavras escaparam antes que ela tivesse a chance de contê-las. A conexão estava lá, pulsando, vibrando nas correntes da água e em cada coração presente. Então um grito. Era a mulher que Ana conhecia do passado, a primeira paciente, que agora viemos a ver como um espectro envolto em sombras. Eu não posso deixar você ser consumida, Ana. Ela ficou ali, seus olhos ardendo, refletindo as esperanças de gerações perdidas. Decida, abrace quem você realmente é ou todos nós seremos aprisionados para sempre. O peso da culpa, da dor e da verdade a levaram a um ponto sem retorno. Ana se sentiu presa em uma rede de segredos e mentiras, cada fio laçando mais forte a cada batida de seu coração. O vórtice estava se formando, os rostos familiares se misturando em um turbilhão de almas perdidas. E no olho desse furacão de revelações, Ana teve que decidir. Não havia mais como voltar. Qualquer movimento seria a razão para que tudo desmoronasse ou ressurgisse em algo que ela ainda não compreendia. O que vou fazer? Não era mais uma pergunta apenas. Era a única escolha que ela poderia fazer. Afinal, neste labirinto de sombras, a chave estava em aproveitar a dor e não em evitar a verdade. Enquanto a onda de águas crescia, a colisão dos mundos prometia um desfecho inimaginável. Ana lembrou-se da menina perdida, quilômetros atrás no tempo, e se perguntou: quem estaria perdida entre essas águas? Eu ou todas elas? Ana estava cercada por uma tempestade de sentimentos. O rio rugia, a água borbulhava ao seu redor e as vozes chamavam. Quem sou eu realmente? A revelação não saía de sua cabeça. A mãe de Clara encarava um misto de desespero e determinação. A parte mais obscura dela queria fugir, mas não havia como escapar. O momento chegou. Então uma onda monumental se ergueu, como se o próprio rio estivesse decidido a engolir tudo. Daniel, a imagem de alguém que deveria ter estado morto, estendeu a mão, mas não era apenas um gesto de amor. Havia algo sombrio naquele toque. Junte-se a mim e seremos mais fortes, começou ele, sua voz sinistra entrelaçada com o rugido da água, mas Clara gritou com um pavor que ecoou pela noite. Ana, ele não é quem você pensa, ele está manipulando você. O grito de Clara atravessou o coração de Ana como uma faca. A conexão entre eles parecia estava cheia de segredos e o pânico tomou conta. O eco do passado a envolvia, memórias dos risos, das promessas, mas agora tudo claudicava sob o peso da realidade. Então, do nada, uma sombra mais profunda se formou, como uma mancha escura se espalhando na água. Outra figura surgiu da tempestade. Era uma menina com cabelos desgrenhados e olhos desesperados. Ela olhou diretamente para Ana, um misto de tristeza e um pedido silencioso. Não confie nele, Ana. Ele é a razão pela qual estamos presos aqui. A criança parecia conhecê-la e o coração de Ana disparou. A revelação hitou como um raio. Ela não estava apenas conectada ao rio, mas a uma história que nunca soube que carregava. O olhar da criança refletia uma verdade devastadora. Ana percebeu que essa menina não era apenas uma vítima, mas alguém ligado a ela de uma maneira que desafia a lógica. Daniel, percebendo que havia perdido a vantagem, avançou. Você não entende. Ele é o que todas as mães temem. A voz dele estava preenchida de uma intensidade e uma raiva incontroláveis. O que ele queria? Ana olhou para Clara e a mãe dela, agora pálidas, como se percebessem algo que ela não conseguia ver. Era como se o mundo estivesse girando mais rápido, os segredos que guardavam obscurecendo a verdade. O que você fez? Ana perguntou, olhando para o passado que estava emergindo como uma monstruosidade diante dela. E então Clara, com lágrimas nos olhos, se virou. Ana, a média que você tem, ela não é só para ajudar você. Você é a peça que faltava, não só para nós, mas para a cidade inteira. Aquela afirmação a abalou e uma dor profunda invadiu seu ser. O que isso realmente significava?
Antes que Ana pudesse processar, a menina na água gritou: "Você é a razão pela qual tantas crianças desapareceram. Você é uma parte da lenda, Ana." O choque é palpável. A frieza da verdade fez o coração dela parar. Aquela criança, aquele espírito perdido, se parecia com uma miniatura dela. Não, não pode ser. As palavras escaparam antes que ela tivesse a chance de contê-las. A conexão estava lá, pulsando, vibrando nas correntes da água e em cada coração presente. Então um grito. Era a mulher que Ana conhecia do passado, a primeira paciente, que agora viemos a ver como um espectro envolto em sombras. "Eu não posso deixar você ser consumida, Ana." Ela ficou ali, seus olhos ardendo, refletindo as esperanças de gerações perdidas. "Decida, abrace quem você realmente é ou todos nós seremos aprisionados para sempre." O peso da culpa, da dor e da verdade a levaram a um ponto sem retorno. Ana se sentiu presa em uma rede de segredos e mentiras, cada fio laçando mais forte a cada batida de seu coração. O vórtice estava se formando, os rostos familiares se misturando em um turbilhão de almas perdidas. E no olho desse furacão de revelações, Ana teve que decidir. Não havia mais como voltar. Qualquer movimento seria a razão para que tudo desmoronasse ou ressurgisse em algo que ela ainda não compreendia. O que vou fazer? Não era mais uma pergunta apenas. Era a única escolha que ela poderia fazer. Afinal, neste labirinto de sombras, a chave estava em aproveitar a dor e não em evitar a verdade. Enquanto a onda de águas crescia, a colisão dos mundos prometia um desfecho inimaginável. Então, de repente, o chão se rompeu sob seus pés. A terra tremeu e um reboar ensurdecedor ecoou pela floresta. Um raio cortou o céu, atingindo o rio, e as águas começaram a se revolver como um furacão. Ana mal conseguiu pensar. Clara gritou, puxando-a. Ainda não é tarde. Distraída pelos eventos, Ana olhou para Daniel, que agora tinha uma expressão errática, como se estivesse perdendo controle. Mas o que se seguiu a deixou paralisada. A figura da criança transformou-se em algo grotesco. Os rostos ao redor desfocaram e a menina, que antes era seu espelho, agora se distorcia entre as sombras, revelando uma verdade assustadora. Nas palmas de suas mãos, ela tinha marcas que pareciam iguais às feridas que Ana carregava sob a pele, cicatrizes de uma dor antiga. "Você não sabe quem você é, mas eu sei. Você me abandonou." Ana congelou, a revelação cortou sua alma como uma lâmina. O desespero do passado fez seu espírito estremecer. As crianças, os desaparecimentos, tudo estava ligado a esse momento. Ana não era uma simples terapeuta, ela era o centro de uma tragédia maior do que podia imaginar. A sombra da verdade a sufocava. "Ele não é o único que pode manipular." "Você também!" exclamou a voz cheia de ressentimento da criança. A água borbulhou intensamente ao redor dela, como se estivesse explodindo de raiva. Ana se sentiu violada não apenas em sua identidade, mas em suas próprias escolhas passadas. Enquanto a tempestade se intensificava, ela olhou para Clara, que clamava, mas a dor agora era mais profunda. Ninguém estava a salvo, não havia apenas um espírito à espreita nas águas. "Ana, não deixe que ela te consuma." A mãe de Clara uivou, mas as palavras estavam perdidas em meio ao caos. As linhas que separavam amizade e traição, amor e desencanto derretiam. Ana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e a única maneira de sair era confrontar o que se escondia dentro dela mesma antes que a água a engolisse de vez. Enquanto a tempestade rugia e as crianças se aglomeravam ao seu redor, ela soube, tudo estava prestes a mudar, e a única verdade era que não havia como fugir. Ana estava cercada por uma tempestade de sentimentos. O rio rugia, a água borbulhava ao seu redor e as vozes chamavam. "Quem sou eu realmente?" A revelação não saía de sua cabeça. A mãe de Clara a encarava, um misto de desespero e determinação. A parte mais obscura dela queria fugir, mas não havia como escapar. O momento chegou. Então uma onda monumental se ergueu, como se o próprio rio estivesse decidido a engolir tudo. Daniel, a imagem de alguém que deveria ter estado morto, estendeu a mão, mas não era apenas um gesto de amor. Havia algo sombrio naquele toque. "Junte-se a mim e seremos mais fortes", começou ele, sua voz sinistra entrelaçada com o rugido da água, mas Clara gritou com um pavor que ecoou pela noite. "Ana, ele não é quem você pensa. Ele está manipulando você." O grito de Clara atravessou o coração de Ana como uma faca. A conexão entre eles parecia estar cheia de segredos e o pânico tomou conta. O eco do passado a envolvia, memórias dos risos, das promessas, mas agora tudo claudicava sob o peso da realidade. Então, do nada, uma sombra mais profunda se formou, como uma mancha escura se espalhando na água. Outra figura surgiu da tempestade. Era uma menina, com cabelos desgrenhados e olhos desesperados. Ela olhou diretamente para Ana, um misto de tristeza e um pedido silencioso.
Não confie nele, Ana. Ele é a razão pela qual estamos presos aqui. A criança parecia conhecê-la e o coração de Ana disparou. A revelação hitou como um raio. Ela não estava apenas conectada ao rio, mas a uma história que nunca soube que carregava. O olhar da criança refletia uma verdade devastadora. Ana percebeu que essa menina não era apenas uma vítima, mas alguém ligado a ela de uma maneira que desafia a lógica. Você me abandonou, a menina gritou, e a voz dela me parecia estranhamente familiar. Algo dentro de Ana se partiu. Você é parte de nós, Ana, você sempre foi. O peso da acusação reverberou no ar e a tempestade em seu cerne cresceu ainda mais. Daniel, percebendo que havia perdido a vantagem, avançou. Você não entende. Ele é o que todas as mães temem. A voz dele estava preenchida de uma intensidade e uma raiva incontroláveis. O que ele queria? Ana olhou para Clara e a mãe dela, agora pálidas, como se percebessem algo que ela não conseguia ver. Era como se o mundo estivesse girando mais rápido, os segredos que guardavam obscurecendo a verdade. O que você fez? Ana perguntou, mirando em Clara. Então Clara, com lágrimas nos olhos, se virou. Ana, a média que você tem. Ela não é só para ajudar. Você é a peça que faltava, não só para nós, mas para a cidade inteira. Aquela afirmação a abalou e uma dor profunda invadiu seu ser. O que isso realmente significava? Antes que Ana pudesse processar, a menina na água gritou: você é a razão pela qual tantas crianças desapareceram. Você é uma parte da lenda, Ana. O choque é palpável. A frieza da verdade fez o coração dela parar. Aquela criança, aquele espírito perdido, se parecia com uma miniatura dela. Não, não pode ser. As palavras escaparam antes que ela tivesse a chance de contê-las. O eco da verdade a envelopou e as correntes água vibraram ao redor dela. Então, uma onda extremamente violenta se formou. A superfície do rio parecia se agitar como se estivesse viva, estava 30 e tantos graus abaixo de zero. E com um rugido ensurdecedor, a água começou a jorrar, criando uma coluna de névoa gelada. Foi então que tudo mudou. Com um estrondo, o chão sob seus pés se partiu, uma rachadura profunda abriu-se, engolindo tudo ao seu redor. Clara foi puxada para a fenda entre as sombras. Ana, me ajude! A voz dela cortou e a cena tornou-se caótica. Ana se lançou em direção a Clara, o desespero quase a cegando. Mas antes que pudesse alcançar a mão da garota, uma luz intensa explodiu da fenda. Como um farol, iluminou tudo à sua volta, revelando figuras espectrais do passado, mães, crianças, amantes perdidos. Entre eles, uma figura surgiu mais forte e mais intensa que as outras. Era a própria mãe de Ana, envolta em luz, suas feições um retrato de amor e dor. Você é livre, Ana. A mulher gritou, sua voz ecoando como um cântico. A verdade nunca esteve distante, apenas você a ignorou. Ana ficou paralisada. O que isso significava? Sua mãe sempre fora uma parte da história e agora estava ali, clamando por libertação. A conexão que havia ignorado por tanto tempo agora se mostrava mais forte do que jamais poderia imaginar. Daniel estava em choque, os olhos arregalados, incapaz de acreditar. Não, isso não pode ser não com você. O pânico em sua voz era claro, mas Ana estava em um caminho sem volta. Sem hesitar, estendeu a mão em direção à luz, e nesse momento, a figura da mãe de Ana se transformou em um redemoinho de energia pulsante. E em um instante, enquanto o vórtice a puxava, Ana gritou por Clara. Segure-se a mim, mas a voz de Clara foi engolida pelo rugido da tempestade. A luz e a escuridão colidiram e Ana viu tudo em câmera lenta. Clara sendo levada, o rio se agitando, Daniel sendo não só um amante, mas o verdadeiro espectro da lenda. A revelação a atingiu como uma onda. Ela não estava ali apenas para ajudar, mas para reconhecer que havia sido a própria causadora do ciclo de dor. Quando Ana foi sugada pela luz, tudo se escondeu em um silêncio profundo, mas a sensação de que o verdadeiro horror se aproximava era palpável. Enquanto a escuridão a envolvia, o tempo estalou ao seu redor. O eco das crianças chorando, a imagem da mãe, todos os rostos que a cercavam agora eram dela mesmas, fragmentos de um todo perdido. Enquanto o mundo ao seu redor se desfazia, a única certeza de Ana era de que o caminho à frente estava longe de ser simples. E à medida que a luz fazia seu trabalho, a questão pairava no ar. Quem realmente era ela e aonde tudo isso a levaria? Ana flutuava entre a luz e a escuridão. O som do rio rugindo parecia um pulsar feroz e a imagem de Clara sendo puxada pela correnteza se gravou em sua mente. O vórtice estava se formando e a tempestade de emoções estava chegando ao auge. A essência da verdade pairava no ar, pesada e pessoal. Ana, a mãe de Clara gritou, saltando para frente, mas a água puxava com força e Daniel a observava, seu olhar penetrante. Você precisa decidir, não podemos permitir que o passado consuma você. A conexão entre eles era algo poderoso, mas teve um instante, um lampejo de consciência. Ana olhou profundamente para Clara, que estava à beira da tempestade.
O desespero refletido nos olhos da menina atingiu com força. Aqueles olhos, a resistência em sua voz, eram um chamado que Ana não poderia ignorar. Eu estou aqui, filha. Então, em um ato de pura vontade, Ana se lançou à frente, como se a própria água a protegesse. Ela agarrou a mão de Clara, sentindo a força da correnteza, mas também uma energia interna. Você não vai desaparecer? Nós não vamos permitir isso. Uma onda de luz as envolveu, um calor que começou a dissipar a escuridão ao redor. O som do rio começou a mudar, o rugido virou um eco de dor menos intenso. As sombras das crianças se distanciaram, agora liberadas, em um turbilhão de sorrisos tristes. Obrigado, Ana, uma delas sussurrou antes de se dissolver no ar luminoso, como se finalmente encontrasse a paz. Daniel havia avançado com o semblante contorcido de fúria. O que você fez? Gritou, mas a raiva se transformou em desespero quando o redemoinho se desfez lentamente. As águas calmas agora brilhavam sob a luz da lua, trazendo uma sensação de clareza ao caos. Clara olhou para Ana e, com um sorriso tímido, disse: Você trouxe todos de volta. O toque dela era suave, uma conexão cuidadosamente restaurada. Mas Ana também sabia que ainda havia muito a enfrentar. Não está tudo resolvido. Precisamos lidar com tudo isso, avisou, olhando ao redor. As vozes do passado haviam se aquietado, mas a marca deixada por todas aquelas tragédias continuava. A mãe de Clara, agora com um semblante mais calmo, se colocou ao lado delas. Arrepender-se não ajudará, mas é hora de construir um novo futuro. O olhar dela falava de dor e esperança, como se visse o que agora poderia ser. Daniel ficou parado, a fúria se dissipando à medida que a realidade se apresentava sem máscaras. Ele havia sido parte da história que Ana não queria enfrentar. Você foi a chave para libertar todos nós, ele admitiu, sua voz sombria. Mas chega, Ana interrompeu firme. Você não é só parte do que nos prendia, você tem um papel a cumprir na cura. E pela primeira vez, ela viu uma brecha de entendimento no olhar dele. Daniel balançou a cabeça, parecendo aceitar a verdade. O grupo estava se formando. Clara, a mãe, Daniel e Ana, 4 almas ligadas por um passado turbulento, mas agora no começo de uma nova narrativa. Vamos juntos lidar com isso, Ana sugeriu, segurando a mão de Clara. Precisamos ressignificar essa cidade e dar um futuro àquelas crianças. A noite estava ficando clara e o rio seria testemunha de suas promessas. As sombras finalmente começaram a se dissipar. Cada um deles tinha sua dor, suas perdas, mas agora, caminhando juntos, sentiam-se mais fortes, mais capazes de enfrentar o amanhã. Ainda havia um sentimento persistente de incerteza, de mistério. Mas Ana sabia que, com apoio, qualquer dor poderia ser superada. Nunca é tarde para mudar, não é? Sussurrou. Não, nunca, Clara respondeu, um brilho de esperança nos olhos. E assim, a história daquele lugar começou a se transformar. Mas ecoava na mente de Ana uma pergunta. Quanto mais segredos ainda estavam escondidos nas águas, por baixo da superfície. Ei, você chegou até aqui. Agora é a sua vez de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Share este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho maravilhoso. Este é o momento para fazer sua voz ser ouvida. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos por mais narrativas que tocam o coração.